Beleza, está gravando. Já tá compartilhado já, né? Tá aparecendo já, Já né? sim, está aparecendo a tua tela do Meet. Lá. Tá dando aqui uma benção. Beleza, tá todo mundo escutando bem, né? Sim, Tá. Então, boa noite a todos, né? Essa teoria dos campos conceituais, né? Cheguei a ler esse artigo, né? Sobre a teoria dos campos conceituais de Verneau, o ensino de ciência e a pesquisa nesta área, né? Cheguei a ler, reler, né? Tem alguns pontos que ainda não estão bem fixados ainda, né? Precisa dar uma lida ainda, relida de novo, mas vou tentar expor aquilo que eu entendi, né? Desse artigo, né? E destacar os pontos conceituais, né? Os principais pontos desse artigo, né? A teoria dos campos conceituais de Verneau, o ensino de ciência e a pesquisa nesta área. O tema, né, da apresentação é a teoria dos campos conceituais. Eu faço mestrado, sou da turma do MNPF, da turma 2020. Comecei ano passado. Meu nome é Railan Cleito Montes de Souza. E vamos lá. Tá, já passou aqui. Gerard Verneau, ele que é o autor dessa teoria, né? Teoria dos campos conceituais. Eu vou designar pela essa sigla, TCC. Já é um nome bem, uma palavra bem já conhecida nossa, né? Referente a outro trabalho acadêmico, mas aqui vai ser usado como teoria dos campos conceituais, né? Gerard Verneau, que foi o criador dessa teoria, ele nasceu em 1933, é um matemático, filósofo e psicólogo francês. Ele foi diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica, então da França. Ele foi discípulo de Jean Piaget, então tem algumas ideias que são empregadas nessa teoria, por ter sido discípulo do Jean Piaget, né? É, ter sido orientando dele. E também ele usa, né, também as ideias, né, nessa teoria dos campos conceituais de Vygotsky. E recentemente, em junho, né, desse ano, ele faleceu em dia 6 de junho em Paris, na França. Então, mas deixou umas contribuições com a teoria, né, dos campos conceituais. Beleza. Qual foi os argumentos que usados para fundamentar a teoria dos campos conceituais que ele usou, né? Basicamente, são três argumentos. O primeiro argumento diz o seguinte: um conceito não se forma dentro de um só tipo de situações, então é preciso de várias situações para qualificar bem um conceito, né? Uma situação não se analisa só com um só conceito, né? São vários conceitos em si. E o terceiro argumento é o seguinte, né? A construção e a apropriação de todas as propriedades de um conceito, ou todos os aspectos de uma situação, é um processo de muito fôlego que se estende ao longo dos anos, às vezes uma dezena de anos, com analogias e mal entendidas entre situações, entre concepções, entre procedimento, entre significantes. Então, isso quer dizer que ele leva um bom tempo, né, para uma pessoa, um aprendiz, né, dominar, leva anos para ele dominar bem, né, um campo conceitual em si. Beleza.
Então, ok. Aí o próximo slide fala sobre os campo conceitual, né? O que isso quer dizer, né? Eu tentei fazer aqui uma representação, né? Aqui é só para analogia com o campo, né? Campo de futebol, mas não quer dizer que seja um campo. Especificar o conceito de campo, né? Fazer essa analogia com o campo, mas não sendo especificamente o campo de futebol, né? Confundir, né? Essa parte. Campos conceituais, né? Campo conceitual é definido por Venot como conjunto de problemas e situações, que é o caso aqui, ó, eu destaquei aqui, situações e problemas, e cujo tratamento requer conceitos e procedimentos, representações de tipos diferentes, mas intimamente relacionados. Então, essas situações e problemas, né, ele requer tanto procedimentos para tratar a questão de situações e problemas e conceitos também e representações, né? Então, ele requer tudo isso, né? No caso do campo conceitual. Aí, o seguinte, né, também que pode se destacar no artigo, né, os principais conceitos-chave da teoria de campos conceituais, ele, ele, ele destaca, né, ele dá no artigo, né, ele define bem o que é o campo conceitual e depois ele vai seguindo por partes, falando sobre conceitos, situações, esquemas, e dentro da parte de esquema, ele dá um destaque sobre invariantes operatórios, dá esse destaque que é um ingrediente do esquema. Beleza. E a gente vai falar um pouco, né, do conceito, né, que é o conceito. Verneau define conceito como um tripleto de três conjuntos, S e R, onde o S é esse conjunto todo, né, define o conceito, né, que é o S, R e I, né, o S e R, né. Então, o S é o referente, é a situação. É a situação que se utiliza e compreende o conceito, atribuindo-lhe significado. Aqui atribui significado ao conceito, né? O significante, que é o R, orienta todo o raciocínio envolvido na resolução de atividade, é composto de linguagem e representação simbólica. Então, aqui já tem a ver com a questão da representação, significante. E a questão do significado é atribuído, representado pela letra I, é atribuído ao conceito perante a situação, é identificado pelos invariantes operatórios. Então, essa definição de conceito, não? Então, ele engloba situação, representação e invariantes operatórios. Situações. O conceito de situação empregado por Verneau não é o de situação didática, mas sim o da tarefa, sendo que toda situação complexa pode ser analisada com uma combinação de tarefas para as quais é importante conhecer sua natureza e dificuldades próprias, né? Então, a questão aqui são as situações, né? E no caso das situações, ele dá sentido aos conceitos, como foi falado ali, né? Ele faz parte, né, do conjunto de conceitos, é um dos que faz parte. E situações, né? Ele ativa, né? Ativa os esquemas também. E existe essa relação dialética entre esquema e situações. Então, situações e esquema é uma relação dialética. E questão da situação aqui, ó, destaca historicidade, questão de história e variedade, né? Então, há uma progressão, né, da dificuldade de situações dentro do campo conceitual, de um menos complexo a uma complexidade maior em questão de situações que pode ser abordado dentro de um campo conceitual. Essa questão da situação. Tá. Aí o próximo é sobre os esquemas. O esquema para Verneau é uma organização invariante do comportamento para uma determinada classe de situações,
Segundo ele, é nos esquemas que se devem pesquisar os conhecimentos em ação do sujeito, isto é, os elementos cognitivos que fazem com que a ação do sujeito seja operatória. Então, é dentro do esquema que a gente vai trabalhar os conhecimentos em ação do sujeito. E vamos ver aqui na imagem que está apresentada pelo slide os ingredientes dos esquemas, que são 4 ingredientes, né? No caso aqui, ó, esse primeiro é invariantes operatórios, é o que organizam a busca da informação, balizam as inferências. Temos também regras de ação, são as que geram ações para atingir os objetivos. Temos o outro ingrediente que é inferências, são os raciocínios. Eles também propiciam a conclusão, a indução e a dedução, que são as inferências. Metas e antecipações geram ações para atingir os objetivos. Então, são esses 4 ingredientes que fazem parte do esquema, né, dos esquemas. E aí, só resumindo aqui, né, é a totalidade, esquema é o quê? A totalidade dinâmica, organizadora da ação e do comportamento do sujeito para uma determinada situação. Então, ele vai organizar o comportamento, a conduta do sujeito para uma classe de situações conhecidas ou não, né, ou novas também. No caso de novas, né, então no caso de novas vai motivar surgimento de novos esquemas, né. Aí dentro dos 4, né, ele dá um destaque lá no artigo dos invariantes operatórios. Dá um destaque lá, né, designa-se pelas expressões conceito em ação, né, aqui, e teorema em ação, os conhecimentos contidos nos esquemas, e podem também ser designados pela expressão mais abrangente invariantes operatórios, então no caso aqui, cadê? Aqui, ó, teoremas em ação e conceitos em ação são os que podem ser expressos, né, como mais abrangente, ser chamados como invariantes operatórios. Então a gente vai ver qual é a diferença entre eles, né? Conceito em ação, também denominado de função proposicional, são marcos indispensáveis à construção dos teoremas em ação, enquanto que o teorema em ação é a proposição sobre o real, tido pelo sujeito como verdadeiro. Então, essas são os invariantes operatórios. E nessa imagem também aqui que eu retirei, né, do, do site, né, a autora, né, destaca aqui a questão do argumento, né. Pode ser identificação de objeto, o argumento é identificação de objeto, né, relação maior ou menor, personagens, valor particular de cada variável, identificação da categoria da variável. Então, esse daqui fala sobre invariantes operatórios. Então, aqui a gente já caracterizou o campo conceitual, né, que é formado por situação, né, as situações, conceitos, esquemas e invariantes operatórios. E no caso, como é que usar essa teoria, né, campos conceituais, qual é o papel do professor dentro dessa teoria, né? O papel do professor como mediador, né, ele vai ser o mediador, ele provê situações problemáticas, frutíferas, né, estimuladores da interação sujeito-situação, né, então aqui, ó, ao uso da expressão aqui, sujeito em situação, que leva à ampliação e à diversificação de seus esquemas de ação, ou seja, ao desenvolvimento cognitivo do estudante, deixa mais evidente que a teoria de Verneau tem também forte influência de Vygotsky. Renan? Tá aí?
Oi, gente, vocês estão escutando nada aqui. Acho que foi o Raylan que caiu. É, aqui pra mim ele caiu, professor. Acho que já já ele volta. Oi, pessoal, vocês me escutam aí? Tá todo mundo... Sim, professor. Ah, tá. Esperar mais uns 5 minutos aí, de repente vai lá voltar, né?
Pronto, Railan voltou. Olá, você. Eu nem sei que parte eu parei, hein? Foi no papel do professor. Até lá. Como é que é? Parou lá no papel do professor, né? No último slide, Isso. antes de chegar no vídeo. Isso. Ah, então não chegou a passar o vídeo, né? Não. Deixa eu compartilhar do YouTube o vídeo. Um momento. Bom, caiu de novo a internet. É complicado hoje, né? A tua é WSP. Eu mudei aqui usando os dados da Vivo aqui. Então acho que vai pegar.
compartilhar de novo. Vamos ver. Se quiser, tu pode passar o link também do vídeo, para a gente ver aqui, cada um na sua casa. Tá, acho que já vai rodar aqui. Tá compartilhado já, né? Sim, tá. Hoje vamos falar do livro A Criança, a Matemática e a Realidade. Acompanhe. O livro foi escrito pelo psicólogo francês Gérard Verneau e traduzido pela professora Maria Lúcia Moro, do programa de pós-graduação em Educação da UFPR. O livro é do professor Gérard Verneau. Ele é psicólogo, teve tese orientada por Piaget, foi professor na Universidade Paris 5, atualmente ainda trabalha ativamente na Paris 8, orientando teses e trabalhos de pesquisa. É reconhecido mundialmente. O livro é uma obra clássica dele, em que ele mostra a aplicação da teoria cognitiva dele, de campos conceituais, no terreno do ensino e da aprendizagem da matemática. Ele mostra exatamente como a criança compreende conceitos fundamentais da matemática, então como o professor deve trabalhar com esses conceitos. No conteúdo, a posição do autor sobre como ensinar conceitos e relações matemáticas, por meio da resolução de problemas de diversas ordens. Porque Verneau diz que a situação, problema, é capital para alguma pessoa se envolver numa solução. Então, ele analisou as diferentes formas de raciocínio envolvido, de matemático envolvidos nas 4 operações, e formula o seguinte: as 4 operações elas podem ser agrupadas em estruturas. Por exemplo, adição e subtração são estruturas aditivas. E ele, então, tipificou os diferentes problemas de adição e subtração que podem exatamente desenvolver todo o raciocínio matemático da criança no ensino fundamental, por exemplo, desde os 5 até os 14 anos. Como também ele descreve aqui e exemplifica através de problemas como se trabalha com raciocínio multiplicativo, através da ideia de estruturas multiplicativas, que abrange os diferentes problemas de multiplicação e de divisão. Rico em exemplos, o livro é uma ferramenta de trabalho para os professores de matemática. Chama atenção porque, inclusive, talvez até os professores de matemática, da forma pela qual eles ainda são formados, eles achem estranho esse livro, por causa da forma de apresentação, porque vai mostrando como é o raciocínio da criança e como ela progressivamente vai organizando diferentes formas de relações matemáticas para chegar lá, para chegar até avançar no desenvolvimento de formas mais complexas desse raciocínio. Então, ele é apresentado com muito exemplo, com muita coisa que normalmente, tradicionalmente, não se vê na matemática, porque é o sistema de relações entre coisas, entre quantidades, entre grandezas, que ele vai explorando progressivamente, e o essencial é justamente mostrar o como, ao solucionar problemas, desde os mais simples até os mais complexos, as crianças efetivamente compreendem e mais apreciam matemática. Você encontra A Criança, a Matemática e a Realidade no site da editora da UFPR e também nas livrarias da instituição no campus da Reitoria e no Centro Politécnico. Essa daqui foi sobre o livro A Criança, a Matemática e a Realidade, né? Deixa eu ver, faltou apresentar a parte do último slide aqui. Uma outra coisa, né, que é destacado lá no artigo, é a pesquisa na área, né, da teoria de campos conceituais, como vimos lá também no vídeo, né, e também no artigo, embora Verneau e vários pesquisadores que trabalham com esse referencial, teoria dos campos conceituais, tenham se dedicado principalmente à pesquisa em educação matemática, em particular, né, também foi destacado no vídeo, ao estudo dos campos conceituais das estruturas aditivas e multiplicativas. Essa abordagem de pesquisa
Ele também pode ser aplicado ao ensino de ciências ou à educação em ciências, conforme a ocasião, né? Pode ser estendido, né, ao estudo de ensino de ciência e educação em ciências. Então, aqui, ó, pesquisa na área de teoria dos campos conceituais. O que eu consegui destacar, verificar, né, o que foi destacado no artigo, né, pode ser trabalhado nos seguintes aspectos: classe de situações, né, pode ser verificado quais são as classes de situações que são envolvidas pelo campo conceitual a ser trabalhado. Pode ser, um exemplo da área da física, a questão da termodinâmica. Quais são as classes de situações que são envolvidas por esse campo conceitual? E também ser estudado, né, quais são as classes ao todo, né, e organizado, né, de menor complexidade a maior complexidade, de forma que atenda ao aluno, né, e esteja de acordo com o nível, né, de aprendizagem do aluno. Uma outra área que pode ser pesquisada, né, na área da teoria do campo conceitual, é a questão dos esquemas, né, a ser verificado como ocorre o progresso no sujeito ou no aluno, estudante, no caso o aprendiz, essa, que acerta, né? Essa mudança do conhecimento em ação até conhecimento científico, né? Como ocorre esse progresso do conhecimento em ação ao conhecimento específico. No caso aqui, o conhecimento em ação são os invariantes operatórios, né? No caso, pode se dedicar ao estudo dos invariantes operatórios dentro do campo conceitual. E também, um outro aspecto, né, que pode ser estudado dentro dessa teoria é a questão das representações, o uso das simbologias, né, específicas, né, dentro da área conceitual, campo conceitual, até chegar às mais abstratas e geral, né? Você caiu de novo, mas acho que tá ok. Complicado hoje. Acho que chegou até o final, né? Você- O vídeo, sim. Hã? Ah, não chegou a parte da pesquisa, do artigo, né? Pesquisa na área. Bom, eu não ouvi, eu não sei se as colegas ouviram.
Ouvi sim. Eu cheguei a ouvir essa parte. Tá? Então tá, professor. Acho que eu encerrei aqui a minha apresentação. Beleza. O que que tu falou de pesquisa, Renan? Porque eu acho que eu não consegui escutar. Tava uma parte, estava tudo cortado, né? Eu meio cortado. Compartilhar de novo. O último slide, né? Foi esse daqui, ó, pessoal. A pesquisa na área da teoria do campos conceituais, né? Inicialmente foi dedicada à pesquisa da educação em matemática e depois, mas pode ser usado, né, no estudo do ensino de ciências, né? E dentro do ensino de ciências pode ser abordado as classes de situações de um determinado campo conceitual, os invariantes operatórios e representações também. Pode ser usado. Pode ser trabalhado, né, pesquisado. Você está vendo o slide? Não. Caiu de novo? Meu Deus. Eu estou vendo bem. Aqui. Ah, tá aí. Então, foi isso daqui, professor, que foi apresentado. Dentro da classe de situações, né, pode ser abordada de menor complexidade uma situação até maior complexidade. E dos invariantes operatórios, como é que ocorre o uso do conhecimento em ação até essa mudança, né, progresso, né, ao conhecimento científico. E no caso das representações, tem algumas representações que são bem específicas, né, menos potentes em questão de entendimento, e até chegar em algumas representações mais abstrata e geral. Aí também só faltou, né, do artigo, né, faltou relacionar, né, que foi abordar também a relação da teoria com a aprendizagem significativa e com os modelos mentais, né. Aí, no caso da aprendizagem significativa, né, lá no artigo aí destaca que ele trabalha mais a teoria, né, da aprendizagem significativa trabalha mais com a parte visível do iceberg, enquanto a teoria do campo conceitual trabalha com o mais abrangente, tanto a parte visível como a parte do conhecimento implícito dos alunos, né, dos estudantes também.
Caiu de novo. Professor, a gente pode comentar, falar alguma coisa? Gente, eu não sei como é que tá aí para vocês a internet, mas tava meio ruim aqui para mim. Tô escutando o senhor aqui. Vamos ver aqui no chat aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu vou pegar aquela. A Zenira falou alguma coisa, que os conceitos seriam, nesse caso, estratégias e os teoremas, a formalização dessas estratégias. Dependendo da situação, essa formalização pode ser verdadeira ou falsa. É mais ou menos assim, ó. Como é que eu concebo a coisa? O conceito, você pode entendê-lo como uma categoria que é considerada relevante. Por exemplo, se eu pergunto para vocês, né?
né? Então, para algumas pessoas, tá, o conceito de densidade vai ser relevante, para outras não. Então, você pode dizer assim, ele flutua porque ele é menos denso que a água. É uma afirmação que pode ser considerada, que o sujeito considera como verdadeira sobre o real, tá? Mas que, do ponto de vista científico, não é tão bem assim, né? Porque a gente sabe que tem uma diferença aí entre uma força resultante, né, que é a gravidade menos o empuxo. E quando essas forças estão em equilíbrio, o navio ele flutua, né? E, em parte, acontece por causa da densidade dele, quando comparado com a densidade do fluido, porque o empuxo ele é função do volume deslocado e é função da densidade do fluido. Aí tem toda uma explicação científica para isso. Mas o sujeito ele vai dizer, ele flutua porque é mais denso. Então, ele pode dizer que ele flutua porque ele é mais leve. Então, nesse caso, o conceito de densidade ele pode até estar implícito na discussão do estudante, mas para ele, o que parece mais pertinente é o fato da massa do objeto ser maior ou ser menor, né? Então, nesse caso, o que é o conceito? O conceito é densidade. O teorema em ação é a frase, é uma proposição, ele é expresso por uma proposição, tá? É assim que eu gosto de entender, né? Até porque, se você for ver nas pesquisas em educação matemática, ensino de física, ensino de química, o pessoal que usa Vergniaud sempre manifesta esses teoremas em ação como frases cujo significado é equivalente ao que o aluno estava utilizando, seja ele explícito ou implícito. Tá? Isso é interessante, tá? Eu não sei, eu deixei claro, Nira, qual é a grande questão e qual a grande diferença entre o conceito e o teorema. Numa estratégia para resolver um problema, o aluno vai usar diversos teoremas em ação e diversos conceitos em ação. E assim, é sempre bom a gente deixar claro que tanto um conceito em ação como um teorema em ação, eles vão vir ao mesmo tempo. Porque um conceito em ação, ele só tem o significado dele por causa dos teoremas em ação. Então, um conceito, ele sempre é entendido, né, os conceitos eles sempre estão entendidos como redes, como ligados em rede. Então, um conceito não tem sentido sem o outro. Ele sempre tem um sentido quando ele está dentro de uma frase, tá? Um significado também, tá? E a proposição, ela é composta de diversos conceitos. Então, é isso que o Vergniaud chama de relação dialética. Você não pode reduzir um conceito em ação a um teorema em ação ou um teorema em ação a um conceito em ação. Você não pode reduzir um ao outro. Eles são entidades que são diferentes. Assim, não sei, eu acho que eu vou deixar o Raylan comentar, né? Mas aí, já que a gente está na discussão, né, eu queria também falar sobre isso que a Alissa apresentou aí, né? Que o conceito, a porta de entrada do conceito é a situação. Sim, né, o Piaget, o Vygotsky, o próprio Ausubel, eles têm uma forma diferente de analisar. Eles analisam como um sujeito interage com um determinado objeto. Então, como uma criança aprende a noção de calor, como a criança aprende a noção de temperatura. Então, é sempre meio individual, é sempre um sujeito aprendendo um conceito. Mas, na verdade, se você for ver, na ciência, todo conceito, ele só faz sentido dentro de um contexto, dentro de uma digamos assim, de uma tarefa, de um problema. Tá? Isso é até coerente com o pressuposto do Gaston Bachelard sobre a evolução da ciência. O Gaston Bachelard ele vai dizer que todo problema, todo conhecimento, ele é resposta a uma pergunta. Né? Então, olhando desse ponto de vista, é muito mais natural a gente entender que a maior parte das nossas concepções, elas são constituídas quando a gente resolve problemas. Ou seja, o que são esses problemas? São arranjos, né, de conhecimento que são entendidos como algo que precisa ser resolvido, como uma tensão ali que precisa de uma resposta pelo indivíduo. Então, se você bota lá para o indivíduo, some 2 e 3, ele não vai, talvez, entender isso como um problema, tá? Porque ele sabe que tem uma resposta, ele vai dar a resposta que pode ser uma resposta automatizada. Agora, quando você diz, João jogou peteca, né, jogou bolinha de gude,
Ele tinha duas bolinhas antes de jogar, e quando ele jogou, ele ganhou 3. Quantas bolinhas ele tem agora? Aí isso, de repente, que é a mesma operação que a gente precisa fazer, né? Isso aí talvez seja entendido por esse sujeito que vai resolvê-lo, né? Uma criança aí de 5, 6 anos, né, já consegue resolver esse problema, né? Que é um problema simples, um problema de estado final, transformação, estado inicial, transformação, estado final. Tá? É um problema relativamente simples. As crianças de 6, 7 anos, elas já conseguem resolver bem esse problema. Então, por exemplo, quando o Vergniaud fala de estruturas aditivas, tá? ou estruturas multiplicativas lá na educação matemática, né? Tarefas que façam sentido na matemática. E isso, a conceitualização é o centro, mas não podemos deixar de lado a contextualização, as vivências que o esse aluno traz consigo. É justamente porque o Vergniaud, ele enfoca como você está falando bem, Azenira, na conceitualização, né? A conceitualização é a identificação de elementos no mundo real usando conceitos. Ou seja, é a relação entre a representação e a realidade, né? A representação, nesse caso, entendida como uma parte dela. Tá? Alguma hora a gente vai falar sobre o conceito de representação do Vergniaud, que para ele é um processo dinâmico. E esse processo inclui um par significado significante, né? Que é o quê? É o significado do conceito e a representação simbólica que está representando ele, seja linguagem natural, seja um sistema de signos, né? Como, por exemplo, equações matemáticas e tudo mais. Tá? Agora, Raylan, eu queria te fazer uma pergunta. Né? Como você vê a teoria dos campos conceituais no trabalho que você está desenvolvendo no mestrado profissional? Eu gostaria de ouvir de você aí essa questão. A questão... Tá. A questão... Eu tentei fazer até um rascunho lá da dissertação, né? Da leitura, com base na leitura, né? Eu vejo que dá para abordar tantas as classes de situações, né? Que estão presentes na mecânica quântica, né? Questão e algumas situações que são umas situações que são clássicas e outras que são quânticas, né? Vou ver aqui se eu tenho. Só um momento, pessoal. Atualizar aqui Certo. no rascunho. Tá, pega aí o teu rascunho, pode ficar com calma. A ideia aqui é a gente refletir e ter uma ideia mais clara acerca dessas coisas. Aí, olha, a Lissa fez uma pergunta interessante. Professor Railão, o que você investiga no trabalho? Você poderia começar explicando. A Nira falou que algo que chama atenção e faz olhar com carinho para a teoria é a possibilidade que o professor tem para observar os alunos e suas singularidades com as situações apresentadas. Isso é uma coisa que às vezes eu fico prestando atenção, sabe, Elzenira? Porque cada um tem uma gama de conhecimentos prévios muito diferente e cada um vai abordar a situação de uma determinada forma, embora existam até alguns procedimentos canônicos dentro da matemática, da física para abordar, mas cada um vai pensar a coisa de uma forma, né? É muito interessante isso aí. Aí,
Bom, eu acho que o Alan está com dificuldade de internet, né? Mas basicamente o Raylan me procurou, né? O mais legal não é o comportamento de situações que é invariante, mas a organização desse comportamento. Isso mesmo, Lissa. Muitas pessoas confundem essa questão, né, de que o comportamento é invariante. Na verdade, o esquema ele é uma totalidade dinâmica funcional. E a primeira definição que o Vergniaud dá, o que é uma totalidade? Ele se dirige a uma determinada classe de situações, tá? E ele é dinâmico porque ele é adaptável. E ele é funcional porque ele serve a alguma coisa. Então, vocês, nas práticas de ensino, né, tem 3 alunas aqui, 2 egressas da matemática e física, a Jaque, que é aluna ainda do curso, mas a gente está trabalhando para que ela seja uma egressa até o ano que vem, né? Então, o Raylan é de outra turma, da física, acho que da física ambiental, né? Eu não sei se é da física ambiental ou da física intervalar. A física ambiental, da física ambiental 2007. Mas eu digo... a última turma foi a 2009. A 2009, né? Eu dei aula... Não, 2010. Eu dei aula para 2010. 2010, né? A primeira 2010, turma da FOPA foi a da Lissa, que foi a 2011. Aí depois teve a 12, acho que a Nira é da 13, a Jaque já é da 16. Mas as meninas, elas fizeram uma disciplina de prática de ensino, tá? Nessa disciplina de prática de ensino, tá? Caramba, o que eu ia falar alguma coisa sobre a prática de ensino, mas eu me esqueci agora. Me perdi. É alguma coisa relativa a isso, tá? Bom, depois isso aí vai voltar na minha cabeça. Mas um exemplo, né? Quando a criança vai contar, tá? Quando a criança... lembrei. Lá na prática de ensino, vocês devem ter visto alguma coisa sobre concepções alternativas. As concepções alternativas, elas podem ser entendidas como esquemas que têm diversos invariantes operatórios que são alternativos aos invariantes científicos, né, aos teoremas científicos. Então, qual é a grande questão aí? Né? Essas concepções alternativas, por mais que elas sejam incorretas do ponto de vista científico, elas são totalidades dinâmicas funcionais porque elas se adaptam, elas permitem com que a gente viva. Então, por exemplo, a minha sogra, né, eu estou aqui na casa dela, inclusive, uma vez ela falou para mim assim, né, eu contei esse exemplo, eu sempre conto esse exemplo, porque é uma coisa interessante. Como a concepção alternativa, ela é uma coisa funcional. Ela chegou, ela disse para mim, ela pediu para eu pegar um negócio no forno para ela, porque ela estava preparando o almoço, eu estava ajudando-a servindo a mesa, né? E aí ela pediu para eu pegar um tabuleiro. E ela disse, pega esse pano, meu filho, porque se você pegar o molhado, o calor vai passar para sua mão. Com o seco, ele não passa. Aí eu disse, tá, ok, beleza, eu entendi. Qual é a grande questão? Né? O que ela estava tentando falar para mim em termos científicos? Que a condutividade térmica do pano molhado era maior do que a do pano seco. E que, portanto, eu rapidamente iria queimar a minha mão. Só que ela usou uma terminologia que é substancialista, do calórico. Né? O calor vai passar para sua mão e vai te queimar. Mas veja, se eu não tivesse implementado esse conselho, mesmo sabendo mais sobre condutividade térmica do que ela, eu ia me queimar. Então você vê, nesse contexto, o conhecimento empírico que ela tem, tá? Junto com a linguagem que ela tem, nos permitiu com que nós nos comunicássemos, eu consegui compreender o que ela queria dizer, né? E, de certa forma, a gente teve um ato mediacional no qual eu pude sobreviver com a minha mão não sendo queimada. Então, reparem, a concepção ela está certa do ponto de vista da física? Não. Mas ela é funcional, porque ela serve a um propósito e permite a nossa experiência. Então, se você pensa, por exemplo, que força é proporcional à velocidade, né, que é uma concepção alternativa da mecânica, não interessa se você pensa que força é proporcional à taxa de variação da velocidade ou à velocidade, se você estiver na frente de um carro a 30 metros dele e ele estiver a 30 km por hora próximo de te bater. Tá? É isso que a gente quer falar com totalidade dinâmica funcional. Uma outra questão, né, relativa a isso, né, é que o comportamento ele muda de acordo com cada situação. Então, se a criança vai contar 5 pessoas numa sala ou 10 vacas no pasto, a situação de contar é semelhante. Ela muda um pouco. O esquema vai ser diferente. Por quê? Porque os parâmetros da situação vão ser diferentes.
Então, a criança vai organizar o comportamento dela articulando o apontar, um olhar, né, a relação entre o número de elementos de um conjunto e o número ordinal que ela está contando. Então, ela conta o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, mas ela não conta assim. Ela conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Esse 10, ele enfatiza uma relação entre o número ordinal, tá, que é a ordem que ela contou, ou seja, do primeiro até o 10º, com um número cardinal. Ele estabelece uma relação entre esses dois números. E porque você não pode somar números ordinários, você soma números cardinais, né? Vocês que são parcialmente formados em matemática, né? Ou seja, é meio matemática, meio física, né? Vocês têm uma formação interdisciplinar, vocês sabem disso, você não pode somar números ordinais, você soma números cardinais. E por isso, né, a criança não pode simplesmente somar o primeiro com o segundo para dar o terceiro, né? Ela vai chegar ali no 10º somando números cardinais. Mas ela não sabe disso. Esses conhecimentos estão implícitos. E quando ela vai contar de 1 até 5, ela usa uma organização parecida, mas não é o mesmo comportamento. Porque o comportamento da primeira situação era contar até 10, o segundo é contar até 5. Então é por isso que a organização do comportamento é invariante, e não o comportamento em si. Agora eu vou deixar o Relan falar aí do trabalho dele. De repente você fala, Relan, como é que você enxerga o seu trabalho e como você acha que a teoria dos campos conceituais pode contribuir com ele. Tá ok, professor. Já abriu aqui, né? Então, primeiramente eu pensei em trabalhar esse conteúdo de mecânica quântica, né? Visto que eu trabalhei junto com o professor Wagner, dentro da área de mecânica quântica, no caso do TCC foi o oscilador harmônico quântico. Então, seguindo essa área, né, tentando aprofundar, né, dentro da área mecânica quântica, um dos temas foi para o mestrado verificar quais as dificuldades dos alunos, né, em entender o assunto e propor material didático para contornar essas dificuldades, né. Aí teve algumas perguntas norteadoras que o professor Glauco sugeriu, né, a ser trabalhado no artigo. A primeira pergunta é: quais as principais dificuldades de estudante do terceiro ano do ensino médio do campus de Itaituba, do IFPA, em compreender conceitos de mecânica quântica? Então, seria quais são essas dificuldades. E uma segunda pergunta é: como é possível abordar o conteúdo de mecânica quântica para prover condições de contornar essas dificuldades? Então, essas daí são as perguntas, as perguntas, né, que vão guiar o trabalho. E como é que eu estou tentando relacionar a teoria dos campos conceituais dentro desse assunto, né? E aqui, no caso aqui, teoria dos campos conceituais de Verneau, baseia-se no desenvolvimento cognitivo a partir do domínio de situações, né, cujo rigor inerente está no uso de conceitos, procedimentos, relações e representações. No caso da mecânica quântica, né, tentei verificar lá no artigo, né, no finalzinho, questão da pesquisa, que ele destaca alguns aspectos, que são as classes de situações dentro da área de mecânica quântica, como que seria, né? Pensei da seguinte forma: de forma isolada para um conceito, como um exemplo, seria o princípio da incerteza, né? Verificar as situações referente ao princípio da incerteza, pensei desse jeito, né? Ou situações para todos os conceitos de mecânica quântica. Foi que veio à cabeça, né? A outra seria quais são as representações, né, que são usadas dentro da área da mecânica quântica. Seria um outro aspecto a ser pesquisado. E partindo de situações conhecidas, né, aqui já seria a questão de esquema, né? Partindo de situações conhecidas da mecânica clássica, chegar à mecânica quântica, né? Como é que o aluno usa isso daqui? Questão da continuidade, né, do conhecimento. Ou questão da ruptura também pode ser usada, que é romper com as situações conhecidas da mecânica clássica, romper totalmente, porque pode ser que alguns conhecimentos alternativos, né,
ou conhecimentos científicos prévios se tornem barreiras para o entendimento do conhecimento da mecânica quântica. E, no caso aí, seria entender os operadores invariantes do estudante no entendimento da mecânica quântica. Seria essas três áreas que professor, que eu entendi, a questão que poderia ser trabalhado na dissertação. Bacana. Então, são as representações, e tinha um outro tópico que você falou? As situações, né, classes de situações, Certo. quais são, né, que tem dentro da mecânica quântica, ou não sei se trabalharia somente com um conceito isolado, como o princípio da incerteza, ou todos os demais, né? Uhum. E a outra seria os esquemas, os operadores invariantes dos estudantes. O que esquemas dos estudantes manifestam em situações. Eu arrisco dizer, Raylan, que como mecânica quântica é um conteúdo muito novo para os estudantes, talvez eles não tenham alguns esquemas prévios da mecânica quântica, e muitos dos esquemas deles sejam esquemas que estejam ancorados ou em concepções alternativas ou na própria mecânica mesmo. Né? Uhum. Eu imagino. Então, a partir desses esquemas, como é que os estudantes vão, digamos assim, construindo novos invariantes operatórios, né? Vai lá, a Lissa perguntou como é que você pensa em investigar esses esquemas. Depois eu falo aqui sobre essas duas outras coisas aí que as meninas comentaram. Isso. Eu também acho. Da mesma forma. É difícil identificar, né? Seria. Eu posso até fazer um comentário sobre isso, licença. Eu acho difícil identificar os esquemas, né? Principalmente se a gente está em regimes online, coisa do gênero. Eu, no meu trabalho, de início, eu também estudo um pouco da teoria dos campos conceituais, pensei em investigar os esquemas, e aí eu vi a dificuldade de você analisar isso nos alunos, como eles pensam, né? E aí eu preferi estudar, investigar os teoremas em ação, os conceitos em ação que eles evocam quando estão em frente a situações, né? Do que o esquema em si, justamente por causa da complexidade de tu enxergar porque às vezes o aluno pensa de um jeito e não sabe descrever para a gente como ele pensou. Então, nesse sentido, eu acho mais difícil analisar o esquema. Com certeza, porque o esquema ele envolve os invariantes operatórios, ele envolve também as regras de ação. A primeira coisa que você tem que pensar quando vai investigar um esquema é do que ele é composto. Primeiro, ele é uma totalidade dinâmica funcional. Beleza, isso aí está lá no nosso horizonte. Né? Ele muda. Então, isso já vai problematizar uma determinada coisa. A gente tem que classificar as situações e colocando, né, elas com pequenas variações para ver como os alunos vão conceitualizando e o que permanece invariante na organização da conduta. Aí, eles também são organizações invariantes da conduta. Então, isso já se relaciona com a primeira definição. A terceira definição eles possuem objetivos, ou seja, eles têm metas, eles possuem inferências, que são aqueles raciocínios, aqueles cálculos, como o Vernier fala, IT e nunc, né? Que são aqui e agora, os cálculos aqui e agora, que as pessoas executam, as regras de ação, e aí, né, uma possibilidade é você construir regras de ação que os estudantes podem ter elaborado durante o processo, incluindo as possíveis operações de pensamento, não. A gente fala de regras de ação implícitas e, por último, né, os invariantes operatórios. Então, os esquemas, realmente, eles são um pouco mais complexos. Aí, né, tem metodologias que a gente pode usar. Você pode usar análise de conteúdo? Pode. Né? A análise de conteúdo, ela tem digamos assim, ver o que está implícito na linguagem, para você tirar os implícitos e ver o que está explícito. E ver como essas coisas vão se relacionando. Mas você pode usar, por exemplo, metodologias como o report aloud, né, que junta aquele talk aloud, né, que é o estudante vai fazendo a tarefa e vai falando o que ele está pensando, com a análise gestual, né, ou seja,
o gesto, o conhecimento operatório, né, as ações que têm pensamentos implícitos, elas são muito importantes na teoria dos campos conceituais. Então, aí, como você falou, no remoto é um pouquinho mais difícil, né? Na verdade, um pouquinho não, bem mais difícil, né? Para falar aqui em termos bem concretos, né? Para não contar com um eufemismo, né? É bem mais difícil, né? Porque você precisa que o estudante pelo menos ligue a câmera, né? Para você ver o que ele está fazendo. Então, os invariantes operatórios, eles são, num estudo exploratório, por exemplo, primeiro você vai fazer, são muito mais viáveis do que estudar os esquemas, né? É também uma outra possibilidade. Estudar aqui invariantes operatórios e como é que esses invariantes operatórios são representados pelos estudantes, tá? É uma coisa aí que é bem interessante. E eu acho que cabe bem para o mestrado profissional, né? Saber aí, ver quais são os invariantes operatórios que os estudantes estão usando, como é que eles vão mudando ao longo do tempo, à medida que vai se progredindo no processo de aprendizagem, né? Já fica aí a minha sugestão de orientação para o Railan, né? Porque o Railan é me orientando aí no mestrado. Quais são as metodologias, né? É a análise de conteúdo e Vou escrever. Professor, posso só fazer um comentário, aproveitando a sua fala? E eu acho até interessante, nesse caso, estudar os invariantes operatórios, porque, pelo menos para o professor, eu acredito que ajuda mais ele a redirecionar o ensino dele, né? Por exemplo, ele está trabalhando um conteúdo, trabalha situações, aí ele percebe, o aluno evocando teoremas, conceitos, e aí, a partir dali, ele precisa ver o que precisa ser ajustado, o que o meu aluno não entendeu. Eu acredito que aí isso pode direcionar melhor o ensino dele. Sim, com certeza. Tem 2 comentários aqui que a Nira falou sobre o papel do professor nessa situação: verificar os gestos, se essa contagem é uma simples repetição, ou se ele associa a falha de relação bionívoca. Isso, exatamente. O professor tem um artigo muito legal do Vernio de 2013, que é... Caramba, esqueci o título agora, mas eu vou mandar para vocês. Ele está em inglês, tá? Tem a versão em francês também, mas assim, acho que o inglês está, pelo menos para mim, está mais próximo, tá? Tem um irmão que mora na França, mas eu já estudei francês algumas vezes, mas eu nunca consigo voltar para estudar, para ficar afiado. Então, lá no meu lado está tudo pouco, né? Fala pouco, compreende razoavelmente e tal, porque é mais complicado, pelo menos para mim, né? Mas a versão em inglês desse artigo, ela fala que tem basicamente 3 atos mediacionais. E esses atos mediacionais, eu estava estudando Vygotsky um dia desses, são basicamente, né, eles se relacionam com aquela ideia dos andaimes do Vygotsky, né? Não sei se chamam de andaime é em inglês, que eles chamam de scaffolding, que é um andaime, né? Mas é suporte que a gente chama em português. Que é basicamente, por exemplo, o estudante, para ele desenvolver esquemas, ele tem que desenvolver regras de ação, ele tem que desenvolver invariantes operatórios, ele tem que ver se as inferências dele estão adequadas, desenvolver metas, e o professor ele pode, através da linguagem, mediar esses atos, é um dos atos mediacionais. Mas o que o Vergniaud considera como mais importante, tá, vou falar logo o segundo, depois eu falo mais importante, expressar conhecimento em diferentes formas simbólicas, ou seja, levar do diagrama para a equação, para a linguagem natural, para o material dourado, que seja, né? Conduzir o aluno, né, por meio da explicação, por esses diversos sistemas semióticos, né, que é o segundo ato mediacional. O terceiro ato mediacional é o prover situações, problemas dentro das EDP. Essa discussão que o Vergniaud faz da influência vygotskiana na teoria dele é muito bacana. Vocês precisam ler. Muita gente fala que o Vergniaud é neo-piagetiano e tal. Ele é neo-piagetiano, sim, com certeza. Só que, como ele tem uma base muito forte vygotskiana, essa parte da linguagem está muito presente na teoria dele e ela é pouco discutida. Eu só vi um trabalho que discutisse, e esse trabalho nem foi publicado. Ele é um PDF que está rolando pela internet, né? Eu escrevi um capítulo, não sobre isso, tá? Um capítulo de livro com o livro do PPGE, até estou aqui na frente dele, né? Eu ganhei esse livro porque eu sou coordenador da linha lá linha 2 do PPGE. Então, acabei ganhando o livro, né? Mas se vocês quiserem, eu mando para vocês o capítulo, né, que fala sobre os atos mediacionais e traz essa bagagem vygotskiana
da teoria dos campos conceituais, né? Eu queria até escrever, sei lá, talvez uma revista, mas não sei também, né? Teria que fazer uma revisão de literatura para justificar por que isso acontece. E aí, quando você não tem muito trabalho, né, sobre isso, você tem que dar usar aquele argumento, não tem muito trabalho, tá, mas aí o cara vai dizer, tá, como é que chegaste à conclusão que não tem muito trabalho? Aí fica meio difícil de justificar, né? Mas, enfim, essa base vigotskiana aí, né, do ato mediacional é importante. Então, o professor, ele é um mediador na teoria dos campos conceituais. Ele é um mediador porque ele provê situações de problema, ele é um mediador porque ele expressa conhecimento em diferentes sistemas semióticos, e ele também é mediador porque ele medeia a construção de um esquema através da explicação, tá, para os alunos. A Alissa também falou isso, que show, você pode trabalhar com campos conceituais em várias áreas, física, matemática, biologia, já li até um trabalho de letras usando a TCC. Sim, a teoria dos campos conceituais, ela é aplicada, eu até passei para o Railan um tempo desse, né, a gente tem um grupo da orientação do Railan, a Jaque tem ajudado a gente bastante aí com as revisões de literatura, né, eu, o professor Wagner Railan, que é da orientação dele, né, do mestrado. E eu passei lá nesse grupo, posso passar para vocês também uma revisão da literatura com trabalhos na educação em ciências, porque a teoria dos campos conceituais, ela ficou muito conhecida na educação matemática, né, mas aí era pouca gente que usava até então. Tem uns trabalhos muito relevantes no campo do ensino de ciências, pouca gente ainda usa isso na formação de professores, que é uma das menores, mas a que menos frequentemente ela é utilizada, mas na educação em ciências já tem usado bastante, se vocês quiserem. Inclusive, um dos textos, né, da menina que não veio hoje, né, mas ela está no grupo também, como é o nome dela? Maísa, ela é da Biologia e da Química, e ela vai fazer uma apresentação da aplicação da teoria dos campos conceituais na biologia. Bom, é com vocês, gente. A palavra, deixo com vocês a palavra agora. Falei muito já. Bom, Mira e Lissa, né? Exatamente, ele é muito claro, o Moreira. E assim, ele falando é igualzinho, ele falando e ele escrevendo é igualzinho, é muito simples. Tu sai assim, o Moreira encontrava muito pouco a gente, tá? No meu doutorado eu acho que eu encontrei umas 2 ou 3 vezes o Moreira, pra gente se reunir. Mas toda vez que a gente se encontrava, parece que ele abria a nossa cabeça, assim, porque ele expressa as coisas de uma maneira muito, muito clara. É muito, muito bacana isso, se vocês quiserem pesquisar os textos dele. Eu indico porque são bons. Eu fui atrás de trabalhar com ele porque eu achava ele um cara muito safo, né? A linguagem dele é muito simples, exatamente. Não fica complicando demais as coisas. Escreve frases que não são muito longas, né? Bem escrito. Direto, exatamente. Lissa e Alzenira, vocês querem falar alguma coisa sobre o trabalho de vocês? A gente está aí somos todos ouvidos. Bom, vou falar logo do meu, começar a ordem alfabética. Bom, o meu trabalho é sobre... Eu uso, na realidade, como base, fundamento teórico, a teoria dos campos conceituais, e eu estou fazendo a seguinte pesquisa. A análise de invariantes operatórios, no caso, teoremas e conceitos em ação, com alunos do 3º ano do ensino fundamental, quando
colocado frente a situações do tipo combinatória. Então, como é que esses alunos, quais os conceitos e teoremas que eles invocam diante de situações desse tipo? E aí, como a Alissa bem falou, é complicado analisar isso de forma remota. Então, eu tive que assistir os vídeos, as gravações, várias e várias vezes para conseguir observar esses conceitos e teoremas. E ainda assim, ainda consigo ter bastante dificuldade para detectar o que de fato é um teorema, o que de fato é um conceito, porque é muito singelo, são coisas muito, como é que posso dizer, difíceis de visualizar. É uma fala, é um gesto, é uma coisa que tem que estar atento para perceber. E aí, quanto ao papel do professor, não sei porque eu pego bastante nisso, sobre o papel do professor, que ele tem que estar bastante atento para visualizar esses gestos, essas representações, porque é aquele negócio, ali você já comentou e eu vou reforçar, o aluno ele tem dificuldade de expressar o que ele está pensando, seja por fala, seja na escrita, seja numa representação. E o professor saber mais ou menos ali o que ele está fazendo, né, tá ali atento, tentando entender aquele conhecimento que ele está colocando frente àquela situação, gera uma bagunça, porque a gente fica ali agoniado para encaminhar aquele aluno. E isso é uma consequência direta, né, da teoria dos campos conceituais, que Magina fala no livro dela, e Verneau traz, herança do passado e preparação para o futuro. Um conceito você não vai aprender de imediato. Você tem longos e longos anos aí para absorver esse conceito. Hoje eu estava verificando a provinha da UBMEP, e aí poxa, é muito fácil ser medalhista, mais fácil para mim, que já terminei a graduação e sei resolver as questões quase todas. Mas, por exemplo, o menino do 6º ano ainda está em desenvolvimento, e talvez ele chegue no 9º ano, ele ainda não conseguiu absorver todo aquele conceito, ou aquele grupo de conceitos. Então, é um processo que ele tem aí ao longo da vida dele de estudante. E chega na graduação, provavelmente ele não vai ter absorvido ainda. Então, eu acho que essa é a beleza da teoria de Verneau, né? Pode falar, Jaque. Boa noite, pessoal. Eu estou um pouco calada porque não é a minha área, né? Eu não estudo teoria de campos conceituais. Mas, assim, hoje de tarde eu estava lendo o texto, né? E me surgiu uma dúvida. Pelo que eu entendi, o aprendizado ele se ocorre ao longo dos anos, né? É isso? E assim, a minha dúvida mas o aluno ele não vai ter contato com aquilo, às vezes com o conteúdo por longos anos. Aí ficou essa confusão na minha cabeça. Não sei se vocês entenderam. Eu acho que eu entendi o que tu quiseste dizer. Basicamente está dizendo o seguinte: se esse processo de aprender um conceito, de fato, ele demora vários anos, mas os estudantes têm contato com ele em um bimestre, em um semestre, quando muito, né? Como é que ele vai aprender essa coisa, né? Porque para você, por exemplo, isso, realmente isso, professor. O Verneau, a abordagem dele é uma abordagem assim desenvolvimentista. Ele preza pela explicação em torno do desenvolvimento cognitivo. Muitas pessoas ainda não é muito bem explicado isso, tá? Porque o pessoal que a gente pega para ler, por exemplo, Piaget, Vygotsky, eles não estão preocupados com a didática. Eles nunca se preocuparam com isso. Eles estavam muito claros ali no campo de conhecimentos dele, que era desenvolvimento infantil. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento ele é um processo de transformação do ser humano ao longo de toda a vida. A gente divide esse processo para entendê-lo melhor. E aí a gente divide em desenvolvimento infantil e desenvolvimento da fase adulta. Mas a gente se desenvolve, a gente se modifica, se transforma afetivamente, cognitivamente, ao longo de toda a vida. Claro, na infância e na adolescência, esse desenvolvimento ele é muito mais acentuado, né? Mas você consegue desenvolver novas habilidades enquanto você vive, né? Só que, por exemplo, a habilidade de contar, a habilidade de aprender
operações matemáticas, estruturas matemáticas, falando de uma melhor maneira, né? Isso aí se desenvolve bem quando a gente está na infância, né? Na adolescência. E é muito menos linear do que a gente atravessa quando a gente está na fase adulta. Então, quando esses caras eles falam de desenvolvimento, eles estão falando de um processo de largo prazo. Tá? Quando a gente fala de aprendizagem, a aprendizagem ela está relacionada ao desenvolvimento. Tá? Em algumas teorias, como por exemplo na teoria do Piaget, o desenvolvimento ele vem antes da aprendizagem. Para a criança conseguir aprender certas coisas, ela tem que ter se desenvolvido cognitivamente. Tá? Aprender é adquirir alguma coisa, né? Adquirir alguma coisa nova. Seja um afeto novo, seja um conhecimento novo, um comportamento novo, e agregar isso ao seu repertório que você tenha de qualquer que seja essa coisa. Então, você tem um repertório afetivo, né, você tem um repertório cognitivo, você tem um repertório comportamental, e você vai agregando essas coisas, né? Mais precisamente, você vai assimilando e acomodando na teoria do Piaget, ou você vai internalizando de acordo com o Vygotsky, né? Como você quiser pensar. Para o Ausubel, né, você vai, digamos assim, aprendendo significativamente, né? Ou, se você realiza uma interação não arbitrária não literal, você aprende de forma mecânica. Então, aprendizagem é uma coisa diferente. A aprendizagem, ela é uma coisa de curto prazo, ela acontece bem aqui. Mas o desenvolvimento, né, ele é uma coisa muito complexa e demora muito tempo. Tá? A aprendizagem, ela pode ser de curto prazo. Você aprende alguma ideia nova numa aula. Agora, compreender, né, o Vernet, ele adota uma postura desenvolvimentista acerca do domínio do conhecimento. Tá? Então, para você se apropriar de uma ideia, por exemplo, do conceito de calor, né, do campo conceitual, por exemplo, da termodinâmica, você precisa de vários anos, porque você vai precisar aprender para você desenvolver suas estruturas cognitivas, para você conseguir aprender uma outra coisa. Então, para ele, por exemplo, o desenvolvimento cognitivo depende do conteúdo específico. Por exemplo, termodinâmica. Né? Esse conhecimento, né, esse desenvolvimento cognitivo depende do conteúdo específico e, portanto, ele vai estar relacionado com a aprendizagem. O Vernet ele não fica dizendo o desenvolvimento vem antes ou depois da aprendizagem. Ele não se preocupa com isso. Tá? Ele não se preocupa. Ele vai dizer que desenvolvimento e aprendizagem estão interrelacionados e que o domínio de um determinado campo do conhecimento ele é um processo de desenvolvimento. É assim que ele vai entender. Tá? Então é por isso que ele diz que você se apropriar completamente de uma ideia, como por exemplo o campo conceitual da termodinâmica, demora muito tempo. Agora você aprender uma parcela desse campo conceitual, você pode aprender em um curto espaço de tempo. Agora você não vai compreender tudo, né? Você vai compreender uma pequena parte dele. E aí, por exemplo, que as disciplinas escolares têm muita importância. Porque você vai estudar um determinado conceito, você não vai estudar todo ele, você não vai estudar toda a termodinâmica. Você passa pela Física 2, você não estuda toda a termodinâmica. Você vai fazer termodinâmica no mestrado, você não passa por toda a termodinâmica. Né? Você passa pelo eletromagnetismo, você não vai aprender todo o eletromagnetismo. Se você quiser ser, digamos assim, compreender completamente o campo conceitual do conceito de campo eletromagnético, você tem que passar vários anos estudando ele. Né? É isso que o Vernet vai falar. Então, a aprendizagem, ela é um processo que pode acontecer no curto prazo, mas ela, em termos de desenvolvimento, o desenvolvimento ele acontece a longo prazo, e ele acontece, digamos assim, interrelacionado com a aprendizagem. Tá? Então, é uma diferença, basicamente, entre aprendizagem e desenvolvimento, que ninguém fala muito, né, porque a aprendizagem, na psicologia, ela ficou muito restrita ao campo do behaviorismo. Fala-se muito de desenvolvimento, e desenvolvimento, por las tantas, lá o pessoal menciona a aprendizagem. Então, para a gente que é do ensino, a aprendizagem tem muito mais importância. Né? Não que o desenvolvimento não tenha, mas como a gente está preocupado em o que o estudante vai aprender em um bimestre, o que o estudante vai aprender em um semestre, né? A aprendizagem, e em geral é adolescente, né? Aí a aprendizagem ela toma uma perspectiva muito mais relevante. Tá? Então, existe, né, por exemplo, se a gente quiser formar uma pessoa que vai ser alfabetizada cientificamente, essa formação ela não pode acontecer só no seio de uma disciplina. Ela tem que acontecer ao longo de todo o tempo. Então, por exemplo, você vai falar numa disciplina de ciências no quinto ano, no sexto ano, né, que é o equivalente à quinta série no passado. Você vai falar de transformações gasosas, lá no segundo ano do ensino médio você vai falar de termodinâmica. Então a criança ela vai ao longo do tempo se apropriando dessas coisas. Mas significa que ela não aprendeu
significa que ela aprendeu, mas ela vai aprendendo e vai se apropriando, vai se desenvolvendo aos poucos. Tá? Então, é importante que a gente tenha, que a gente pense o currículo escolar de uma perspectiva desenvolvimentista também, que ele não fique isolado a uma determinada disciplina. Eu não sei se eu deixei claro, se eu misturei muita coisa, Jaque, se eu sanei a tua dúvida, mas se não, eu reformulo aqui. Não, tirou a minha dúvida sim, professor, porque realmente eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, mas obrigada, tá? Nada, que isso, estamos aí para discutir e facilitar aí, né? Se eu não puder, a gente tenta reformular de uma outra maneira, mas fico feliz que tenha alcançado o objetivo. Vamos ver aqui. A Alzenira está falando aqui, né? Falou várias coisas aqui, na verdade, duas coisas. Eu entendo que uma situação tem N conceitos, sim, vai depender de que conceito o professor pretende abordar. Por isso, saber escolher muito bem as situações, exatamente. Então, qual o conceito você vai enfatizar, isso aí tem que estar muito bem estruturado na cabeça do professor também. Vamos ver aqui, em física, por exemplo, na mecânica clássica, o exemplo pêndulo simples. Tem tantos conceitos que foram vistos em física básica 1 em cálculo, não sei se estou certa, mas eu acho que seja por aí, exatamente. Inclusive, quando eu trabalhei na tua turma, Alzenira, a gente já viu de uma outra perspectiva o pêndulo simples, já trabalhamos na mecânica lagrangiana, né, na mecânica hamiltoniana. Então, aí já é mais coisa, né? O campo conceitual da mecânica clássica é muito grande. Você pode abordar o pêndulo simples usando o conceito de energia, usando o conceito de força, usando o conceito de momento, né? Dá para abordar usando diversos conceitos. Essas relações só vão ser entendidas, assim, relacionando com a pergunta que a Jaque fez, que foi uma pergunta muito importante, foi uma das primeiras dúvidas que eu tive também, quando eu comecei a estudar a teoria de campos conceituais, né? A gente demora um certo tempo para relacionar essas coisas, porque as coisas estão arranjadas de uma forma que não está de acordo com isso, né? A gente vê disciplinas pulverizadas, coisas muito pontuais, e o currículo não é pensado de forma longitudinal, né? Mas a gente vai relacionando esses conceitos de uma maneira bem diferente ao longo do tempo, né? Aí ali você já pensou em frações. Você começa no quarto ano com ideias básicas, depois rever no quinto, sexto, sétimo, oitavo, de diferentes formas, em níveis de profundidade diferentes, aprende ao longo da vida acadêmica. E aprender outras coisas antes que ajudam também a entender as frações. E é por isso que o Vergniaud ele fala de tramas conceituais. A trama é uma coisa que é muito presente no francês. Né? Eu não sei se eles gostam de novela, de peça, lá, alguma coisa, mas ele fala... Essa palavra é muito comum no francês, né? A trama. Então, quando ele fala de trama, ele fala de uma relação complexa ali, que é parecida a uma história, parecida a uma, digamos assim, uma peça de teatro. O Vergniaud, ele não gosta muito daquele... Não gostava, né? Ele faleceu, infelizmente, mês passado. Mas ele não gostava daquele termo de engenharia didática, porque a engenharia didática, ela dá a entender... Né? Não que, claro, não que ele não apreciasse os trabalhos lá dos colegas dele franceses, mas ele dizia que com a engenharia didática, com o termo engenharia didática, fica parecendo que você está tratando as pessoas como máquinas, que você planeja uma coisa e essa coisa vai acontecer. Na verdade, ele preferia entender o processo de ensino, aprendizagem, desenvolvimento como uma peça, né? Como se fosse uma coisa mais humana, em que as coisas vão se desenrolando e que elas vão se modificando ao longo do tempo e a gente vai, exatamente, são conectados. Tá? E como eles são conectados, eles cada um tem um papel e eles vão mudando, e esse papel, às vezes, um é mais importante que o outro é mais importante que o um, e aí depende também de cada aluno, depende de cada professor. Aí sim, mas devido aos conceitos adquiridos, fica mais fácil assimilar os conceitos novos. Aí entra a teoria do Ausubel, né? Na verdade, o Ausubel entra aí com certeza, mas isso é uma premissa que é compartilhada, acho que, de certa forma, por todas as teorias construtivistas. Quanto mais bagagem prévia e bem trabalhada você tem, mais fácil será de aprender coisas novas, né? Inclusive no campo da psicologia cognitiva também. Muito interessante, gente. Muito interessante. Na próxima reunião, tá? São 9h30 já, né? Eu também estou gostando pra caramba, né? Não tenho problema quanto a isso, né? Da gente tá passando um pouquinho do horário. Mas a ideia, né? Na semana que vem é a gente fazer alguma coisa, uma apresentação curta das ideias, fazer essa discussão, e quem, digamos assim, for responsável pela apresentação, faça a mediação também, né? Esse papel que eu estou
E o que o Renan fez, em uma parte, eu também estou fazendo agora. Né? Eu acho que eu estou até me metendo muito. Quando, na verdade, na próxima, aí sou eu, né? Eu sou o segundo a apresentar, na semana que vem sou eu. Aquele artigo, eu não garanto para vocês, mas eu vou tentar traduzi-lo para o português. Eu já li aquele artigo, né, algumas vezes. Eu sempre, é o artigo que eu mais cito, porque, enfim, lá ele deixa muito claro no título, é a teoria dos campos conceituais que ele está falando. O Vergniaud, ele tinha uma questão que ele era meio parecido com o Piaget, só que o Piaget gostava de escrever livros, assim, né? Então o Piaget, a teoria dele está espalhada por diversos livros. Ele não era que nem o Ausubel. O Ausubel escreveu 3 livros. O Aprendizagem Verbal Significativa, aí depois ele Psicologia Educacional, uma visão cognitiva, e depois o Aquisição e Retenção de Conhecimento, uma abordagem cognitiva. Ou seja, nesses 3 livros ele fala basicamente a mesma coisa de maneiras um pouquinho diferentes. O Piaget não. Tem, por exemplo, ele tem um livro que O Seu Mestre já dá referência, então se eu tenho mais a falar. O Moreira me ensinou muita coisa sobre Vergniaud. Eu tive a oportunidade de fazer as 3 disciplinas lá de ensino e mais uma no doutorado. Né? Eu fiz 3 no mestrado, que era metodologia, depois epistemologia e teoria de aprendizagem, a gente fazia no mestrado. Né? No doutorado eu fiz psicologia cognitiva com Moreira. E aí a gente aprendeu muito, né, na disciplina. Também com os meus outros colegas, né, o Leonardo, a Mara, o Natan, não sei se eu já apresentei eles para vocês, eu acho que a Jaque já conhece todos, porque todos eles fizeram lives lá no JAI. Então, pois né, a ideia é que cada um fique aí, digamos assim, responsável por fazer a mediação. Esse artigo da semana que vem é um artigo em inglês, que eu vou tentar traduzir, porque eu já o conheço mais ou menos bem, mas ele é um artigo longo, né, então pode ser que eu não consiga, né, até quarta-feira que vem traduzir, né, mas vamos ver, né, se eu vou tentar fazer aí a coisa. Vai ser importante aí para todos nós. Depois a gente pode fazer uma revisão aí, botar na internet como colaboração, né? Porque tem gente que não lê inglês. Então, para as pessoas que não lêem inglês, tem um artigo do Vergniaud traduzido para o português, seria muito interessante. Na aula que vem, né? Eu chamo de aula, né? Mas, na verdade, é um encontro, né? Parar um pouquinho com esse lance de ser ambiente formal, né? Uma coisa mais, digamos assim, mais informal, que a gente possa falar, a gente possa expressar nossas ideias. Vocês apresentaram, meninas e menino, né? Apresentaram muitos exemplos legais, acho que a reunião foi super proveitosa, a despeito da internet tentar sabotar a gente foi mais forte, né? Eu fico muito feliz de tê-los aqui. Posteriormente, né, a gente pode remarcar esse horário, né, para um horário mais conveniente, porque eu não sei, não sei se vocês fazem coisa de noite. Eu vou voltar aí para o meu curso no mês que vem, né, lá da psicologia, e aí no mês que vem eu vou estar meio impedido de fazer essas coisas à noite. Ou seja, quer dizer, impedido não, né, eu vou estar um pouco mais de problema, né, porque minha aula começa às 6h30, 7 horas e vai até 9, então fica meio inviável fazer de 9h30 até 11. Eu pelo menos entendo assim. A gente pode encontrar um outro horário, né, e a gente vai conversando sobre. Mas a próxima aula, né, também, eu também gosto de sábado. O texto é o The Theory of Conceptual Fields, tá, do Vergniaud. É um dos textos assim, que eu peguei que estão originais dele, né, eu acho que é interessante a gente ler o que ele tem a falar sobre, né. Eu ainda não escolhi os outros textos para as próximas etapas, tá? Minto, já escolhi os do Chevalar, tá? Que eu achei alguns textos bem legais para a gente discutir. Mas a próxima etapa eu queria que ela fosse um pouquinho mais metodológica. A gente vai falar um pouco da teoria, mas eu gostaria da gente sentar e discutir, né, um pouco os aspectos metodológicos. Então a gente vai pegar trabalhos na literatura que discutiram e usaram a teoria dos campos conceituais para olhar esquema, invariante operatório e tudo mais. Tá, gente? Alguém tem alguma manifestação? Fiquem à vontade para falar.
Então tá, gente, eu vou me despedindo, tá? Na quarta que vem a gente pode se encontrar de novo para debater a teoria dos campos conceituais, tá? Deixa eu só ver, eu vou mandar para vocês se vocês quiserem, né? Mas se bem que aquela aula que eu dei, eu não sei se a Jaque estava, mas o Railan estava. Uma aula que eu dei, a minha internet estava ruim, e aí eu falava, começava a ficar super rápido, mas acho que vocês vivenciaram lá no curso de metodologia que isso aconteceu uma vez lá. Então essa aula está um pouquinho complicada. Tá? Mas eu posso passar também lá no grupo, vou colocar lá, tá? Então boa noite, gente, eu vou encerrar a gravação e... Qual foi a aula?